muito boa noite a todos e todas, né? Com grande satisfação que nós iniciamos mais um encontro de forma remota da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, a LASE, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Meu nome é Daniel, sou professor do curso de Fisioterapia da instituição e coordenador docente da LASE, que é uma liga de característica multiprofissional, né, interdisciplinar, que envolve acadêmicos de vários cursos da área da saúde, da UFTM, que têm interesse na saúde do atleta e na saúde esportiva. Nós realizamos encontros, né, periódicos para discussão de temas de interesse para esses diferentes cursos, e desde que tivemos a interrupção das atividades presenciais na instituição, temos adotado o modo online para a ministração de conteúdos de interesse para a nossa liga. Então, hoje nós temos o prazer de trazer aqui no nosso evento, no nosso webinar, o professor doutor Otávio Barbosa Neto, que é graduado em Educação Física, é profissional de Educação Física, tem especialização em Fisiologia e Cardiologia do Exercício pelo Instituto Cardiovascular de San Diego, nos Estados Unidos, é mestre e doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e é docente credenciado e orientador pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, docente do Departamento de Ciências do Esporte da UFTM. Professor Otávio, eu queria pedir para que você abrisse o seu microfone, a sua câmera. Eu vou retirar aqui meu compartilhamento. Queria agradecer, né, mais uma vez pelo aceite ao nosso convite em participar aqui conosco. Eu tenho certeza que será um conteúdo de grande interesse para todos que estão aqui. Temos vários ligantes presentes, temos também outros estudantes dos cursos, né, da UFTM que não estão nesse momento na LASE, mas que também têm interesse nesse assunto que você vem nos apresentar, né, sobre a saúde cardiovascular e o papel do exercício físico. Então, eu queria agradecer, né, mais uma vez, o pronto aceite ao nosso convite, sua disponibilidade em participar aqui conosco, passar a palavra a você, né, que tenhamos uma excelente palestra e, na sequência, né, nós teremos uma rodada aí para uma discussão, um bate-papo, frente a algumas questões que os nossos ouvintes e ligantes colocarem aqui no chat para nós. Professor Otávio, fique à vontade, a palavra é sua, e mais uma vez, muito obrigado. Ô, Daniel, boa noite aos membros aí da LASE, né? Boa noite em especial aí à professora Aline, de Educação Física, professor Eduardo aí da Fisioterapia. É um prazer, uma honra ter vocês aqui assistindo a palestra, e eu fico muito feliz e agradecido pelo convite. Primeiro, que eu tenho acompanhado aí os eventos que a LASE faz, e de alto gabarito. Então, Daniel, você está de parabéns, né? Eu acho que é difícil a gente ver isso hoje em dia, né? A dificuldade que é para fazer não é fácil, então, parabéns. Eu estou realmente impressionado, né, com o conteúdo, com a organização, com tudo que vocês têm feito, tá? E mais ainda estou feliz porque é um assunto que eu adoro, né? Eu venho estudando isso há muitos anos, é um assunto que eu praticamente vivi, né? Meu mestrado, doutorado aí, o tempo todo estudando, e que eu gosto bastante sobre isso, né? Então, a gente vai discutir um pouco aqui sobre, tem algumas coisas que vocês já ouviram falar, vocês, né, vocês vão ter a oportunidade de relembrar, né, de discutir. Tem algumas coisas novas que surgiram aí, né, principalmente em relação à saúde cardiovascular, com exercício físico pós o SARS-CoV-2, né, o COVID-19. Vamos ver as fases aí que estão sendo recomendadas pelo Colégio Americano de Cardiologia, né, algumas coisas novas a gente vai discutir mais para o final, tá? Então, eu tenho só que agradecer e ficar feliz por esse evento e pelo convite, viu, Daniel? Para mim é uma honra, muito grande estar aqui com vocês, tá? Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Tudo bem? Está todo mundo vendo a tela? Tranquilo? Sim, professor Otávio.
Conseguimos visualizar, sim. Não, beleza, então. Então, vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez, boa noite. Vamos falar aí um tema que foi proposto, de saúde cardiovascular e exercício físico, né? É um tema interessante, pessoal, porque na maioria das vezes, hoje em dia, vamos ser sinceros, né? As pessoas, quando falam de exercício físico, estão mais preocupadas, uma grande porcentagem, né? Tirando aí o esporte, tirando outros parâmetros, estão mais preocupados com estética. Quando se fala em exercício físico, todo mundo está pensando em estética, está pensando em modelar o corpo, né? Incrível que pareça, tem um estudo recente, assim, né? Se a gente for para o lado da literatura científica, os últimos 10 anos é coisa recente, né? Mas tem um estudo de 2004 mostrando, né, que a maioria das pessoas vão para a academia realmente por causa da estética, vão praticar exercício físico por causa da estética. Fala saúde, que na realidade acaba melhorando a saúde, mas esse estudo mostrou que segundo plano. Incrível que pareça, viu, gente? Foi um pessoal lá do Rio Grande do Sul que fez esse estudo e mostrando que realmente o que preocupa inicialmente, que leva a pessoa a praticar mais exercício físico, é a questão estética. E, logicamente, melhorando, né, esse parâmetro acaba melhorando consecutivamente a saúde. E, nesse sentido, a gente vai falar sobre a saúde cardiovascular. E quando é que a gente se preocupa com a saúde cardiovascular? Quando é que a gente começa a discutir esse assunto? Quando você vê um evento, por exemplo, esportivo, e que acontece aí, né, o que a gente diz uma surpresa, né? Onde você tem um monte de praticantes de exercício físico, de atividade física, a gente vai falar sobre essas diferenças do treinamento físico. Então, automaticamente, quando se recebe uma notícia de uma parada cardíaca causada por infarto agudo durante uma atividade esportiva, isso assusta, né? Esse foi um trabalho aí que teve o pessoal da USP de São Paulo mostrando, né? Aí começa a se preocupar com a saúde cardiovascular. E a gente vai ver mais para o final dessa nossa conversa, principalmente o retorno da atividade física pós contaminação pelo Covid-19, pelo SARS-CoV-2. Então, a gente vai ver que não é simplesmente, passei pelo coronavírus, já posso voltar para a academia e malhar. Vocês vão ver que não é muito bem por aí. E muito menos treinar em alta intensidade. A gente sabe que atleta não é sinônimo de saúde. Infelizmente, atleta é ganhar medalha, é ganhar provas, né? Quando a gente vai para o lado da saúde, vou mostrar dados para vocês aqui que realmente não é mais ou menos por aí que acontecem as coisas. Tá bom? Então, a gente começa a preocupar-se com a saúde cardiovascular quando a gente tem notícias como essas, né? E aí a gente começa a querer entender basicamente o que está acontecendo. Então, o sistema cardiovascular, relembrando aí para o pessoal da Liga, como eu não sei quem está no início, né, de um curso de graduação, quem está mais para o meio, está mais para o final, já passou pelas matérias básicas ou ainda não, a gente vai fazendo umas pequenas recapitulações e depois falando os efeitos do exercício físico sobre esse sistema, né? Então, o sistema cardiovascular é um sistema de ducto fechado, né, onde ele é composto basicamente aí por coração, que é um órgão pulsátil, né, é um órgão oco, na realidade, não é parenquimatoso, por exemplo, igual o rim é um órgão parenquimatoso. O coração é uma bomba hidráulica dividida em 4 câmeras ocas que fazem essa, né, diferença de pressão da passagem do sangue. Ele também é composto pelos vasos sanguíneos. Então, a gente vai comentar um pouquinho o que acontece aí com o processo de aterosclerose, de estresse oxidativo, como que a gente lida com isso em relação a um protocolo de treinamento físico. E na literatura está um pouco aí discutido, um pouco, vamos dizer uma briga, né? Mas uns falam que concordam, outros que não. Eu sou dos que concordam que o sangue também é um componente que faz parte do sistema cardiovascular. Né? Então, se a gente pensar bem, se eu tenho um coração funcionando bem, se eu tenho um vaso sanguíneo íntegro, mas eu tenho sangue viscoso, ao longo do tempo eu vou ter um comprometimento cardiovascular. Então, esse comprometimento vai me prejudicar na saúde cardiovascular. Né? A gente tem lá os elementos configurados, macrófilo, linfócito, eosinófilos. Né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem componente lipídico, a gente tem outros componentes que podem dificultar a saúde cardiovascular.
Então, hoje em dia, é uma discussão que tem na literatura, mas eu sou do time que acha que o sangue também tem que se enquadrar aí como uma divisão do sistema cardiovascular. Tá bom? Então, a gente vai falar inicialmente bastante do coração, depois do vaso sanguíneo, do sangue a gente vai comentar um pouco menos, porque não sei se vai dar tempo de falar tudo sobre os 3 componentes, tá? Bom, quando eu falo de saúde cardiovascular, pessoal, eu tenho que pensar nas propriedades básicas do coração, eu tenho que relembrar essas propriedades básicas do coração. Porque se eu quero melhorar o sistema cardiovascular, e a gente acabou de ver que o sistema cardiovascular é dividido em coração, vasos e sangue, e o coração, além de ser um órgão extremamente importante, a gente vai ver que ele é comandado pelo sistema nervoso, a gente tem que entender as propriedades básicas dele, tá? Então, a gente vai falar aqui, relembrar o que é o automatismo, a importância desse automatismo, depois a gente, subsequentemente, a gente vai falar o efeito do exercício e do treinamento sobre o automatismo, da excitabilidade, da condutibilidade e da contratilidade. Sendo que isso, pessoal, pode ser alterado por vários componentes ao longo da nossa vida, idade, sexo, etnia. E uma coisa interessante é que o exercício físico pode modular isso, pode melhorar, né? Que a gente fala que é melhorar a performance cardiovascular, ok? Para quem não está lembrado, para quem nunca viu, automatismo é simplesmente, vamos começar a entender que o coração existe um tipo de célula, ele tem um tipo de célula que são chamadas de células autoexcitáveis. O que são células autoexcitáveis? São células que, por si só, independente de qualquer influência, ela tem capacidade de gerar potencial de ação. Né? O que é o potencial de ação? Quando uma célula sai do estado negativo e passa para o estado positivo. Então, ela despolariza. Então, ela começa a fazer as suas funções biológicas. E no caso do coração, isso tem muito a ver com a diferença de íons e cátions, né? Sódio, potássio, envolve o cálcio, o magnésio e mais alguns íons. Mas nós temos no coração uma célula autoexcitável, então ela gera esse potencial de ação, diferente do músculo esquelético. Se a gente for lembrar lá da contração muscular esquelética, eu preciso do estímulo do motoneurônio, né, do neurônio motor, liberando lá acetilcolina na fenda sináptica, para se ligar a placa motora, para iniciar o processo de contração do músculo esquelético. No coração não precisa disso, o coração não tem unidade motora. Né? Ele é comandado, a gente vai ver daqui um pouquinho, pelo sistema nervoso autônomo, diferente lá do músculo esquelético, é o sistema nervoso somático. Então, o sistema nervoso somático, quando eu falo de contração voluntária, eu domino essa contração. O coração não consigo fazer isso. Né? Então, esse tipo de célula, nós temos espalhado por todo o coração. Né? Mas, se todas despolarizarem ao mesmo tempo, o coração não vai funcionar adequadamente. Então, existe um conjunto de células que comandam, né, esse sinal de despolarização inicial. Eles comandam esse potencial de ação, conhecido como, né, o nó sinusal, o nó sinoatrial, localizado aqui na parede superior do átrio direito, né, logo abaixo da veia cava superior. Então, mais ou menos 70 vezes por minuto, as células autoexcitáveis, elas disparam o potencial de ação. E lembra que toda célula, quando dispara um potencial de ação, que ela sai do estado negativo para o estado positivo, ela vai liberar cálcio. Quando ela libera cálcio, o cálcio é um íon importantíssimo para iniciar o processo de contração muscular. Ele vai se ligar lá às proteínas contráteis, né, e as reguladoras, então tem a actina, miosina, tropomina, tropomiosina, iniciando o processo de contração muscular. E uma coisa interessante, que ele é o nosso marca-passo natural. Então, é ele que dita, né, essas células que ditam o ritmo cardíaco. Tanto é que se a gente nasce com um problema, ou ao longo da vida, né, descobre ou desenvolve alguma alteração dessas células, a gente tem que colocar um marca-passo natural, um marca-passo não natural, né, um marca-passo aí que vai ter que ser colocado por um cardiologista, que vai tentar fazer o mesmo papel que essas células fazem fisiologicamente. Tá? Então, o primeiro processo, a primeira propriedade básica que a gente tem que começar a entender é automatismo. Porque, apesar dela ser independentemente, né, de outros fatores, ela consegue fazer suas próprias funções, ao mesmo tempo, dentro do nosso organismo, ela é regulada principalmente pelo sistema nervoso, que a gente vai ver daqui um pouquinho.
tá? Quais são os mecanismos, por exemplo, que diminuem a frequência cardíaca decorrente do treinamento físico? Tá bom? Então, o automatismo é a primeira propriedade básica do coração que a gente tem que relembrar aí, que ao longo do tempo o treinamento físico vai aperfeiçoando isso, tá? Então, é muito importante esse marca-passo natural, senão a gente tem que colocar o marca-passo artificial aí. A segunda propriedade básica é a condutibilidade, ou seja, esse conjunto de células, que é o nodo sinusal ou nodo sinoatrial, né, começou a despolarizar. Então, quando a gente tem que começar a entender no coração, quando começa qualquer célula despolarizar, ela vai começar a liberar cálcio. Quando começa a liberar cálcio, o coração começa a contrair, os cardiomiócitos começam a contrair, o coração vai bater, certo? Então, existe uma sequência lógica que esse potencial de ação tem que percorrer. Então, ele gera automatismo, então a célula começa a ficar excitada, começa a liberar cálcio, e existe um processo de condução. E essa condução tem que ser um processo todo organizado para fazer com que o coração bata de uma maneira que ele gere diferença de pressão e consiga passar o sangue de um compartimento para o outro e assim para o nosso organismo. Como que funciona esse sistema de condução dentro do coração? Então, existe o automatismo no nosso sinusal. A partir disso, né, o potencial de ação vai se propagando e aí vai excitando as outras células. Então, ele começa a se propagar pelo átrio direito, né, pelo átrio esquerdo. Depois ele vem aqui, né, depois do nó sinusal, ele passa pelo nó sinoatrial, onde ele sofre um pequeno retardo aí. Né, esse pequeno retardo é para dar tempo do átrio bater antes que o ventrículo, depois pelo feixe de His, né, e pelas fibras de Purkinje. Aí nós temos os ramos aí do ventrículo que vai despolarizando e isso o coração bate. A partir do momento que tem alguma deficiência nesse sistema de condução, é onde o organismo sofre as fibrilações, né? Se a gente puder ver por aqui, ó, por esse vidro, o coração não está batendo, ele está inchando, ele está fibrilando. Por que ele está fibrilando, na realidade, pessoal? Porque teve uma alteração nesse sistema de condução. Ele não segue mais essa condução que deveria ser feita de maneira adequada, né? Que seria o nó sinusal, nó ventricular, feixe de His, fibra de Purkinje. A cada batimento cardíaco, a cada despolarização do nó sinusal, essa condução tem que ocorrer dessa maneira. Se não ocorrer dessa maneira, o coração, então, vai começar a despolarizar de maneira toda descoordenada, gerando fibrilação, e quando fibrila, o sangue não vai para lugar nenhum, o coração começa a inchar ao invés de bater. E aí, o próximo passo seria uma parada cardíaca e morte súbita. Tá? A terceira propriedade do coração seria a excitabilidade. Aí nós temos vários íons que participam disso. A capacidade do coração responder aos estímulos, né? A capacidade dele ser excitado e contrair mediante essa excitação, então ele responde. Né? Então, repare que a propriedade começa com a geração do sinal, automatismo, depois a condução do sinal, e quando o sinal vai sendo conduzido pelo coração, ele vai excitando as células vão liberando os íons, né, através de canais de voltagem, e esses íons, principalmente o cálcio, vai levar aí a última propriedade, que é a contratilidade, é quando o coração vai contrair, né, pelos cardiomiócitos, a gente tem uma divisão ali nas paredes do coração, mas vai fazer com que o coração contraia, e ele bate. Então, o coração é interessante que ele tem uma propriedade que se chama sincício, né? Estimulou uma fibra cardíaca, todas as fibras do coração vão ser estimuladas ao mesmo tempo. Então, a cada sinal do potencial de ação lá do automatismo, o coração inteiro responde rapidamente, ele bate, outro sinal, ele responde rapidamente e bate. Isso acontece aí mais ou menos 70 vezes por minuto, que nada mais é do que a frequência cardíaca. É um parâmetro elétrico. Tá? O automatismo é um parâmetro elétrico, é a nossa frequência cardíaca, mais conhecido como frequência intrínseca de marca-passo cardíaco. Tá? E o que regula isso tudo, pessoal? Para a gente falar da saúde cardiovascular, é o sistema nervoso. Eu sempre falo para os meus alunos, qual que é o sistema mais importante que nós temos no organismo? Né? Aí todo aluno fala, é o cardíaco, é o endócrino. Bom, vamos começar a entender como que eu sei qual que todos os sistemas são importantes para nós, né? Lógico disso. Isso é uma coisa, é um fato.
Mas qual que é o sistema mais importante para o meu organismo? É aquele que, quando para de funcionar, eu morro mais rápido. É a explicação mais lógica e mais fácil que eu consigo fazer para vocês. Então, se o sistema cardíaco parar, eu ainda tenho um tempo para tentar reverter. Se o sistema endócrino entrar em deficiência, eu tenho um tempo para reverter. Se o sistema nervoso parou, acabou. Rapidamente, nós não temos mais reações. Tanto é que, para fazer transplante de órgão, eu preciso detectar a morte cerebral, né? Ter a morte do sistema nervoso para poder concluir um processo aí de troca de órgãos, né? De doação de órgãos. Então, o sistema nervoso, nós vamos falar principalmente desse sistema aqui, ó, sistema nervoso autônomo, onde eu não tenho controle sobre ele, tá? Nós não vamos entrar muito na via ferente, que é a via de sinalização da minha periferia para o meu sistema nervoso central. Então, a via ferente é que leva informação para o meu cérebro quando a minha pressão muda, quando a minha frequência cardíaca muda, quando a minha temperatura muda. Nós temos receptores específicos lá na periferia que levam informação para o sistema nervoso central. Por exemplo, a pressão aumentou. Essa via ferente leva informação para o cérebro. Olha, a pressão aumentou, o cérebro vai estimular o sistema nervoso para tentar baixar a pressão. Ó, a frequência cardíaca aumentou. Então, essa via é interessante, que ela leva informação, e a informação chama via aferente, sensorial, né? O sistema nervoso tentar manter o nosso organismo em homeostasia. Essa é a função básica, né? Como que ele faz isso? Mandando uma resposta eferente para o organismo para tentar equilibrar. Então, funciona assim. Por que eu estou falando isso? Que a gente vai ver que o exercício físico modula isso, principalmente a saúde cardiovascular. Então, quando eu tenho uma alteração na periferia do meu organismo, lá no meu organismo, ele manda informação para o sistema nervoso, via sensorial, aferente. O sistema nervoso central recebe essa informação e manda uma resposta eferente, motora, para tentar manter o equilíbrio do nosso organismo. Tá? E, principalmente, mais de 95% das nossas ações são comandadas pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, que vem do sistema nervoso autônomo. Então, eu não tenho controle sobre ele. Tá? Diferente do sistema nervoso somático, que eu tenho controle sobre ele, que está envolvido com a contração muscular esquelética. Tá? Outra coisa, antes da gente começar a falar do exercício físico, é da inervação autonômica cardiovascular. Se eu quero entender a saúde cardiovascular, e a gente acabou de ver que ele é praticamente mais de 95% comandado pelo sistema nervoso, eu tenho que entender a inervação desse sistema nervoso sobre o sistema cardiovascular. Até para entender, durante o exercício físico, por que eu tenho alteração dos diferentes tipos de pressão arterial e da frequência cardíaca. Tá? Então, a inervação autonômica, lá do sistema nervoso autônomo, da via eferente que a gente acabou de falar, eu tenho a inervação simpática, que é uma inervação difusa, vocês veem de vermelhinho aqui, que ele inerva todo o coração, tá? E eu tenho a inervação parasimpática, conhecida como inervação vagal. Eu só tenho 2 neurônios eferentes que fazem essa inervação. Olha que interessante, pessoal. Mas são 2 neurônios importantes porque eles são estrategicamente, né, bem modulados com a função, né, do automatismo. Ou seja, o nervo vago direito, ele inerva e controla o nosso sinusal, aquele nó que a gente viu que dispara, né, aquele grupo de células que dispara a despolarização, que dispara potencial de ação cardíaca. Então, nós temos uma inervação focal exclusiva do vago sobre ele. Por isso que a gente fala que o sistema nervoso parasimpático é o maior controlador da frequência cardíaca, porque a inervação dele é focal. O simpático também faz isso, mas não numa magnitude tão alta igual o parasimpático. A gente vai ver porque tem a ver com o segundo mensageiro, com a hidrólise dos neurotransmissores. Aqui um pouquinho vocês vão entender. E o nervo vago esquerdo inerva o nódulo atrioventricular, onde a gente tem aquele pequeno retardo na passagem do potencial elétrico. Então, essa é a inervação cardíaca. Quando eu tenho aumento da atividade simpática, eu tenho aumento da força de contração do coração e aumento da frequência cardíaca. Quando eu tenho aumento da atividade parasimpática, eu tenho uma diminuição da frequência cardíaca, mas o parasimpático não influencia na contração do coração, porque ele não inerva as câmeras cardíacas. Ele só inerva o nó sinusal e o nó atrioventricular. Eu estou fazendo essa breve revisão, justamente, igual eu falei, eu não sei quem já passou pela fisiologia, para a gente poder discutir mais para frente sobre isso. Tá? Em relação aos vasos sanguíneos,
E aí é bastante interessante, porque faz parte do sistema cardiovascular, então envolve o coração e os vasos. Aqui eu tenho um exemplo dos vasos de resistência, que são as artérias e as arteríolas, então, onde vai criar uma resistência vascular, elas que vão determinar basicamente aí alterações da pressão arterial, a grosso modo falando, e eu tenho os vasos de capacitância, que são as veias e as vênulas, tá? Os capilares é onde tem a troca dos gases, do oxigênio, nutriente, né, gás carbônico e nutriente. Ele não é inervado pelo sistema nervoso, porque é ali onde ocorre essa troca, né, essa difusão aí entre os gases e os nutrientes. Mas uma coisa interessante que vocês têm que entender agora, para a gente entender a saúde cardiovascular decorrente, principalmente do exercício físico, é que tanto os vasos de resistência como os vasos de capacitância não são inervados pelo sistema parasimpático. É uma coisa que a gente começa a entender, então, que se eu quero causar uma vasodilatação, eu vou diminuir a atividade simpática. Se eu quiser causar uma vasoconstricção, eu aumento a atividade simpática. Então, o parasimpático, ele pode até contribuir, a gente vai ver, pelo débito cardíaco, mas ele não interfere na pressão arterial, assim, diretamente, tá? Porque ele não inerva o vaso periférico. Tirando a região ocular, a região ali perto, né, da região genital, ele não faz inervação. Então, a gente entra agora, basicamente, eu fiz um breve resumo, só para a gente começar a entender o que a gente vai discutir agora. Para todo mundo acha que atividade física, exercício físico é a mesma coisa. E realmente não é, tá? Atividade física é qualquer atividade que eleve o metabolismo basal acima do repouso. Então, lavar carro, atividade física, ir a pé fazer compra de atividade física, cortar grama de atividade física, limpar a casa, passar pano no chão da casa, essa é atividade física. O exercício físico é uma atividade, né, programada. Então, tem volume, tem intensidade, tem tempo, tem frequência. Então, vamos dar um exemplo aí, 30 minutos de exercício aeróbio na esteira a 60% do VO2. Isso é um exercício físico. Por quê? Porque eu coloquei tempo, eu coloquei intensidade. Otávio, então quer dizer que a atividade física então não vale para nada? Não, vale para muita coisa. Tá? Só que eu consigo melhorar muito mais a minha saúde cardiovascular quando eu faço o exercício físico. Porque eu estou programando a intensidade de acordo com a capacidade do meu aluno, do meu paciente. Agora, eu sempre falo, é melhor fazer atividade física, mesmo que não seja tão estruturada, mas é melhor fazer atividade física que ficar sentado, deitado no sofá de casa comendo pipoca, tá? E uma coisa interessante da gente saber também é que atividade física, exercício físico, é onde a gente avalia o efeito agudo e subagudo do exercício físico no sistema cardiovascular, né? Então, o que está acontecendo? Né? O que é fase aguda? É durante o exercício físico. O que é fase subaguda? É imediatamente após o exercício físico, quando eu paro de fazer exercício físico. E, por outro lado, a gente tem um treinamento físico. O que é um treinamento físico? É quando eu pego o exercício físico e realizo ele por vários, né, meses, semanas. Então, cronicamente, agora é um efeito crônico, eu começo a ter efeito. Para o meu organismo melhorar o sistema cardiovascular, não é só através de uma atividade física ou de um exercício físico. Eu tenho que realizar principalmente o exercício físico, com intensidade, frequência, volume e densidade, por um longo período, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses. Isso caracteriza o treinamento físico, é onde eu tenho o efeito crônico. Quando a gente fala, então, de saúde cardiovascular, eu tenho que tomar cuidado com risco e benefício. O risco eu tenho na fase aguda e subaguda, é onde o meu organismo está tendo alterações. Eu vou ter alteração de pressão, vou ter alteração de frequência cardíaca, vou ter alteração de sistema endócrino, vou ter alteração de temperatura. Então, meu corpo sai da homeostasia, sai do equilíbrio, porque o exercício físico, na verdade, é um estresse. Mas quando eu realizo esse exercício físico adequadamente, esse estresse a longo prazo, eu vou ter um efeito crônico de adaptação. Então, eu consigo melhorar a performance com o treinamento físico a longo prazo, tá? Então, deixar bem diferenciado aí o que é um exercício, uma atividade e um treinamento físico. Então, entrando em saúde cardiovascular, quando eu penso em saúde cardiovascular, eu tenho que pensar em débito cardíaco.
que é débito cardíaco? É um parâmetro, né, que eu consigo analisar a função elétrica do meu coração, eu consigo analisar a função mecânica do meu coração, tá? Então, a definição de débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetada pelo ventrículo esquerdo numa escala de tempo, por minuto, tá? Então, geralmente é 5 litros por minuto, isso vai variar, isso é uma média populacional, que é em torno de 5 litros, mas esse débito cardíaco ele é importante quando eu falo de saúde vascular, que eu analiso a minha função elétrica, que nada mais é do que a minha frequência cardíaca, tá? E a minha função mecânica, que nada mais é do que o volume sistólico, tá? Frequência cardíaca, então, é a quantidade de vezes que aquele potencial de ação que a gente viu lá atrás, o automatismo, todas as vezes que gera aquele potencial. Isso é a frequência cardíaca. A frequência cardíaca é um parâmetro elétrico, por isso que a gente, às vezes, vai avaliar, a gente usa um frequencímetro. O que é um frequencímetro? Ele avalia a função elétrica do coração, avalia a frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca nada mais é do que isso daqui, ó, o disparo do nosso sinusal, que geralmente é em torno de 70 batimentos por minuto, tá? Sou meio ruim para desenhar com o mouse, pessoal, mas a gente vai tentando aqui, ó. 70 batimentos por minuto, né? E o meu volume sistólico é a quantidade de sangue ejetada aí pelo coração por batimento, né? Conhecido também como a fração de ejeção. Tá? Então, aqui é por minuto, aqui é por batimento, tá certo? E o volume sistólico ele é dividido em volume diastólico final menos volume sistólico final, tá? Ou seja, o volume diastólico final é a quantidade de sangue que entra dentro da câmara no momento do relaxamento do coração, que mais ou menos é em torno de 130 ml. E volume sistólico final é a quantidade de sangue que fica dentro do compartimento depois da contração do coração, mais especificamente do ventrículo esquerdo, que é em torno de 60 ml. Então, 130 menos 60 vai dar o quê? Um volume sistólico de 70. 70 vezes 70, ou seja, volume sistólico vezes frequência cardíaca, 4.900, dividido por 1.000 para dar em litros, 4,9. Então, o nosso débito cardíaco, mais ou menos, é em torno de 5 litros. A gente vai falar daqui um pouquinho a importância disso na distribuição durante o exercício. Tá? Então, quando eu falo de débito cardíaco, eu já vou direto aqui, ó, em relação à fase aguda do exercício. Né? Ou seja, durante o exercício físico, o que acontece com esse primeiro componente do débito cardíaco, que é a frequência cardíaca? Então, aqui é um teste aeróbio, né, de esteira, velocidade na esteira. Então, aqui nós estamos vendo que ele está aumentando a intensidade do exercício, não o tempo, tá? Ou seja, acaba aumentando o tempo, mas aumenta a intensidade do exercício. É um clássico do livro de Boston. Então, repare aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender em relação a avaliar a saúde cardiovascular é, a partir do momento, aqui tem um eixo X, né, que é a variável independente, e a frequência cardíaca no eixo X, que é a variável dependente, tá certo? À medida que eu aumento a intensidade do exercício físico, a frequência cardíaca sobe de forma linear. Vocês podem ver aqui, ó, que a frequência cardíaca sobe de forma linear em relação à intensidade do exercício. Isso tem que acontecer. Quando vocês começam a fazer exercício físico e percebem lá no seu paciente, no teu aluno, que a frequência cardíaca não está subindo, tem que investigar o que está acontecendo, porque não é normal. Começou a fazer o exercício físico, qualquer situação de estresse acontece isso, mas começou a fazer o exercício físico e aumentar a intensidade do exercício físico, a frequência cardíaca tem que acompanhar, tá? Essa aumento de intensidade aumentando de forma linear o teu batimento. Isso é um fato, e a gente vai ver daqui um pouquinho por que isso acontece, tá? Agora eu quero destacar aqui, que de verdinho eu tenho um indivíduo sedentário, e de roxinho aqui eu tenho um indivíduo treinado. Repare que na mesma intensidade do exercício físico, né, e esses dois aqui têm a mesma característica, a frequência cardíaca do indivíduo treinado ela sobe menos do que o indivíduo sedentário. Então, se eu pegar dois indivíduos, né, de 1,78 m, com 70 quilos, com 20% de gordura, os dois, ou seja, mesmas características, e colocar na esteira e fazer exercício colocando a mesma intensidade, o aumento de carga na mesma proporção,
o treinado, a frequência cardíaca dele vai subir menor do que o sedentário. Isso já é um efeito do treinamento físico. Então, isso já é uma adaptação da saúde cardiovascular. Né? E por que isso ocorre, pessoal? É porque, na realidade, um dos efeitos do treinamento a longo prazo, do treinamento aeróbio, é que aumenta a atividade vagal do indivíduo e diminui a atividade simpática. E também diminui a frequência intrínseca de marca-passo cardíaco. Então, o indivíduo treinado, tanto em repouso, tanto durante o exercício físico, ele tem uma maior atuação vagal. E a gente viu que o vago, é por isso que eu expliquei anteriormente para vocês entenderem agora, que aquela inervação focal do vago, o vago direito, nervo nosso-sinusal, e o vago esquerdo, nervo ventricular, eles liberam um neurotransmissor chamado acetilcolina. O que ela faz? Ela se liga a um receptor lá que chama receptor nicotínico, do tipo muscarínico do coração, e faz a frequência cardíaca cair. Então, em repouso, o indivíduo treinado, principalmente o indivíduo treinado aerobicamente, ele tem uma maior atividade vagal. Então, em repouso, ele libera mais essa acetilcolina e faz com que a frequência cardíaca seja mais baixa. Então, em repouso, o indivíduo treinado vai ter uma frequência cardíaca em torno de 60, 62, o sedentário vai ter em torno de 70. E o que explica isso? Uma maior atividade vagal em repouso decorrente do treinamento físico que ele fez por um longo período, principalmente treinamento aeróbio. Isso já é uma adaptação, uma melhoria na saúde cardiovascular. E durante o exercício físico, por que ela sobe menos? Porque o indivíduo treinado tem uma menor retirada vagal. Durante o exercício sedentário, o vago sai, por exemplo, 90%, aí fica só o simpático atuando. No treinado, ele sai só 50%. Como ele sai menos, ele acaba liberando ainda aquele pouquinho de acetilcolina lá e faz com que a frequência cardíaca não suba tanto durante o exercício físico. Então, o estresse cardíaco do treinado é menor durante o exercício físico do que o sedentário, tá? Só para vocês entenderem em relação daquela importância da inervação autonômica sobre o coração. Tá? Então, por que a frequência cardíaca ela aumenta, igual a gente falou aqui? Ó, comecei a fazer exercício físico, a frequência cardíaca tem que ir aumentando de forma linear e acompanhando a intensidade. Então, aqui de cinza vocês estão vendo a atividade parasimpática e de preto vocês estão vendo a atividade simpática. Então, a partir do momento que o indivíduo começa a fazer atividade física, o sistema nervoso parasimpático vai diminuindo. Então, já vai liberando menos acetilcolina. Isso, por si só, já aumenta a frequência cardíaca. E, ao mesmo tempo, o parasimpático vai diminuindo, o simpático aqui vai aumentando. Aí a frequência cardíaca aumenta. À medida que eu vou fazendo exercício físico e aumentando a intensidade do exercício físico, o parasimpático vai diminuindo e o simpático aumentando. Então, o simpático libera mais as catecolaminas, né, epinefrina e norepinefrina, se ligando aos receptores alfa e beta, então aumentando tanto a despolarização do nosso sinusal e também aumentando a contratilidade do coração, faz com que a frequência cardíaca aumente durante o exercício físico. Como eu falei para vocês, no exercício físico, se isso não acontecer, tem que mandar investigar com o cardiologista, porque alguma coisa está errada. Começou a fazer exercício físico, a frequência cardíaca tem que subir. Por que ela sobe? Porque o parasimpático diminui e o simpático aumenta. E o que a gente acabou de ver é que o indivíduo treinado parasimpático diminui menos, tem uma menor retirada. Por isso que a frequência cardíaca do treinado sobe menos durante o exercício em relação ao sedentário. Uma coisa que a gente tem estudado bastante, pessoal, se chama a fase subaguda do exercício, que é a retivação vagal plena, tá? Então, imagine que o indivíduo fez exercício durante 1 hora. Esse exato momento, ele parou de fazer exercício físico. Então, quando ele terminou de fazer exercício físico, vamos colocar aqui um exemplo, que a frequência cardíaca dele estava 180 batimentos por minuto, quando ele acabou de fazer exercício físico. Aí ele começa a entrar na fase de repouso. A frequência cardíaca, então, ela tende a voltar ao estado basal. Então, vamos supor que antes do exercício, tá, na fase de repouso, a frequência cardíaca dele estava 70. Aí ele começou a fazer exercício físico, 1 hora de exercício físico, quando ele terminou de fazer essa 1 hora de exercício físico, a frequência cardíaca dele estava 180. Agora, o ideal na fase de repouso é que a frequência cardíaca retorne para qual valor? 70. Ou até abaixo que isso. O que a gente tem avaliado é quanto tempo após o exercício físico essa frequência cardíaca demora
para chegar no mesmo nível que ela estava na situação de repouso antes dele fazer exercício físico. Hoje se sabe que no primeiro minuto a frequência cardíaca tem que diminuir pelo menos 12 batimentos. Tá? Então, aqui, ele parou de fazer exercício físico aqui no primeiro minuto, no mínimo a frequência cardíaca dele tem que estar em 168, ou seja, ela tem que ter caído 12 batimentos. Se ela cair 5 batimentos, 6 batimentos, hoje a gente sabe que isso é um sinônimo de desautonomia, disfunção autonômica, é um marcador de arritmia e morte súbita. Sabe que essas pessoas têm que investigar o que está acontecendo, porque não é ideal, né, que ela demore muito tempo durante esse primeiro minuto para cair a frequência cardíaca. Então, no primeiro minuto tem que cair 12 batimentos. No segundo minuto tem que cair mais 10 batimentos, ou seja, no segundo minuto já tem que estar com 22 batimentos mais baixo em relação ao valor que quando ela terminou de fazer exercício físico. Então, ela teria que estar aqui 180 menos 12, 168, então aqui já tinha que estar com 178 no segundo minuto. E aí ela vai caindo, até ter a recuperação total da frequência cardíaca. Ela vai atingir 70, que era o valor que ela tinha de repouso antes de fazer o exercício físico. Por que a gente estuda bastante isso? Porque a gente sabe que a recuperação da frequência cardíaca, nós temos a fase rápida, é onde eu tenho um retorno da atividade vagal, né? A gente viu que durante o exercício físico, o parasimpático vai diminuindo, aí quando para de fazer o exercício físico, ele tem que voltar. Tá? Então, quando ele vai voltando, ele volta mais rapidamente nessa fase rápida, que explica a queda da frequência cardíaca. Por isso que em um minuto eu tenho que ter pelo menos 12 batimentos aí caindo em relação ao valor da frequência cardíaca pós-exercício. Depois a gente entra na fase lenta. A fase lenta eu continuo tendo um aumento, né, da atividade vagal, e agora eu começo a analisar uma diminuição da atividade simpática. Aí tem outros fatores que envolvem com queda de metabólito, aumento da pressão parcial de oxigênio, queda da pressão parcial de CO2, pH, temperatura, tá? Mas a gente acaba analisando isso daqui, ó. Sistema nervoso autônomo, sistema nervoso autônomo. E o que a gente tem feito bastante lá no laboratório é a reativação vagal plena. Vamos, rapidinho, que não dá para entender, mas vamos lá. Não dá para explicar muito detalhadamente, mas vamos supor que eu falei da frequência cardíaca, né? Mas vamos supor que o indivíduo estava em repouso com uma atividade vagal, vamos lá, chutar um valor aqui de 1000 milissegundos, tá? Então, ele estava com um valor de 1000 milissegundos aqui. Ele começa a fazer exercício físico, esse valor vai cair. Por quê? Porque o parasimpático para de trabalhar durante o exercício físico, ele diminui. Então, ele cai para 300. Tá? De 1000 foi para 300. Aí o simpático aumenta. O simpático, por exemplo, de 1000 vai para 1800, 2000. Ok? Aí, quando ele para de fazer exercício físico, o que acontece? O vago vai voltando. Então, de 300, ele vai 400, 500, 600, 700, 800, até voltar a 1000 novamente. Quando ele chega a 1000 novamente, eu estou explicando a grosso modo, mas existe uma técnica, um protocolo para isso, até com um modelo matemático. Quando ele chega perto desses valores que ele tinha em repouso, eu tenho a reativação vagal plena. E o que a gente tem visto na literatura é que quanto mais tempo demorar para chegar, para ter essa reativação vagal plena, o nosso cliente, nosso paciente, nosso aluno, ele tem comprometimento da saúde cardiovascular. Então, para mostrar para vocês que a gente analisa a fase aguda, subaguda e a fase crônica. Como eu falei para vocês, a fase crônica é a fase de adaptação. Então, a longo prazo, a gente acabou de ver que o indivíduo treinado tem uma menor frequência cardíaca de repouso em relação ao indivíduo sedentário. E por que isso ocorre? Só tem 3 mecanismos que a gente pode explicar isso, que a gente acabou de ver, tá? Ou ele diminui a frequência cardíaca depois de 6, 7, 8 meses de treinamento aeróbico, principalmente. A primeira e mais estudada é o aumento do tônus vagal. Então, o indivíduo em repouso, o atleta, ele é mais vagotônico. Ele tem uma maior atividade vagal, uma atividade vagal em repouso maior do que ele tinha quando ele era sedentário. Isso é a primeira explicação para a bradicardia de repouso. O segundo é uma queda do tônus simpático. E o terceiro é a queda da frequência intrínseca de marca-passo cardíaco, que é aquele disparo do nó sinusal. O que vai diferenciar isso daqui, ó, parece, né, a literatura mostra, é com
diferente tipo de esporte que o nosso aluno executa. Se ele é maratonista, se ele é ciclista, se ele é nadador, cada um parece que... Por que a gente fala parece? Que tudo vai mudando, né? Constantemente tem artigo novo saindo, mas o que mostra é que ele é dependente da modalidade. Diminui a frequência cardíaca, mas uns diminui pelo aumento do tônus vagal, outros diminuem pela queda do simpático, outros pela frequência cardíaca e marca-passo cardíaco, ou até pelos três, ou por dois, um aumento do vago, uma queda do simpático. Então, parece que ela é dependente da modalidade, tá? Aqui é só para mostrar para vocês que o parasimpático ele tem uma ação mais rápida sobre o coração, por isso que ele é o maior controlador da frequência cardíaca, porque ele não forma segundo mensageiro, ele não depende da formação de segundo mensageiro. Então, a resposta dele é mais rápida, ele também é hidrolisado mais rápido. O simpático, por outro lado, ele tem que formar segundo mensageiro. Então, o coração acaba respondendo 4 segundos aí a diferença de resposta do simpático em relação ao parasimpático. Então, quando o parasimpático ele começa a trabalhar, que ele libera acetilcolina, em questões de 1 segundo a frequência cardíaca já cai. O simpático, quando ele libera as catecolaminas, principalmente a norepinefrina e epinefrina, né, a frequência demora 4 segundos mais ou menos para a frequência cardíaca aumentar, a resposta é mais lenta. Isso é um dado interessante, porque o simpático tem que formar segundo mensageiro, o parasimpático não precisa de formar. Então, o parasimpático ele tem um efeito muito mais rápido sobre a frequência cardíaca do que o simpático, tá? Bom, o outro parâmetro que a gente estuda bastante é o volume sistólico. Então, o débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, né? Então, basicamente, o volume sistólico, a gente viu a quantidade de sangue ejetada pelo coração a cada batimento, a gente falou já do volume diastólico final, do volume sistólico final, né? E o volume sistólico. Bom, o que acontece, então, com o volume sistólico durante o exercício físico? Em relação à intensidade do exercício físico, o volume sistólico aumenta. Porque daqui um pouquinho eu vou falar em relação ao tempo de exercício, não em relação à intensidade do exercício. Então, a partir do momento, né, lembra que o eixo X é a variável independente, o eixo Y que é a variável dependente. Então, esse influencia esse. Então, a partir do momento que eu aumento a intensidade do exercício, o volume sistólico tem que aumentar também. Tá? Primeira coisa interessante, por que o vermelho aqui, que é o treinado, ele tem um maior volume sistólico em relação ao azulzinho aqui, ao sedentário? Lá na frequência cardíaca, a gente viu que o indivíduo treinado, a frequência cardíaca sobe menos do que o sedentário. E a gente explicou por quê, tem a ver com a retirada vagal. No volume sistólico, ao contrário. O indivíduo treinado tem um maior volume sistólico em relação ao indivíduo sedentário. Por que isso ocorre? Porque o indivíduo treinado aerobicamente, a longo prazo, ele aumenta o tamanho do ventrículo esquerdo dele. Nós temos uma hipertrofia, chamada de hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo. É onde o ventrículo esquerdo aumenta de tamanho, mas não aumenta a espessura da parede. Então, acaba aumentando a quantidade de sangue que entra dentro da cânula, que aumenta o volume diastólico final, tá? Então, isso é por que aumenta. E outra coisa interessante é que chega num determinado momento, atinge um platô e o volume diastólico não sobe mais, ele se mantém, tá? Então, uma adaptação a longo prazo, por que o volume sistólico aumenta no indivíduo treinado? Porque o volume diastólico final aumenta, ou seja, o coração aumenta de tamanho, o ventrículo esquerdo aumenta de tamanho, e não o volume sistólico, tá? Daniel, tudo tranquilo com o tempo aí? Qualquer coisa você vai me falando, tá? Professor Otávio, tranquilo, vamos seguindo. Então, tá bom. Porque às vezes eu costumo falar demais e acaba ultrapassando, viu? Não, sem problemas, professor Otávio. Estou mantendo o cronômetro aqui para não... Agora, juntando os parâmetros que a gente viu, frequência cardíaca, parâmetro elétrico, volume sistólico, parâmetro mecânico. Juntando tudo, a gente tem um débito cardíaco. O que acontece com a fase aguda durante o exercício físico do débito cardíaco? Aqui nós temos um exercício leve, moderado. O indivíduo sai do estado de repouso, ele começa a fazer exercício físico, o débito cardíaco aumenta e se mantém. Então, a gente sai lá de 5 litros, foi para mais ou menos 16 litros, e se manteve. Por que ele se manteve? Porque o exercício é moderado. Então, manteve uma intensidade mais baixa.
E por que o débito cardíaco aumentou? Porque aumentou a frequência cardíaca e aumentou o volume sistólico. Automaticamente, nós temos aumento do débito. Perfeito. Agora, nosso aluno faz um exercício mais intenso. Dinâmico, um exercício aeróbico mais intenso. O débito cardíaco agora, de 5, foi lá para 20. E se manteve. Por quê? Porque a frequência cardíaca saiu de 70, foi lá para 140 e se manteve. O volume sistólico de 60, né, de 70 mais ou menos, foi lá para 105, 110 e se manteve até caiu. Né? Por que ela se mantém aqui? Nós vamos ver logo em seguida. Tá? Agora, o nosso aluno foi para um exercício máximo, ou seja, ele foi até o máximo de capacidade dele. Então, repare que o débito cardíaco agora, ele sobe até basicamente 25 litros. Né? Agora ele subiu muito mais. Por que ele subiu muito mais? Porque a intensidade do exercício foi mais alta, ele chegou até o máximo do exercício, da capacidade dele. Tá? Repare que o volume sistólico também aumenta, mas entra no platô, não aumenta mais com a intensidade do exercício. Mas por que não? Mas por que o débito está subindo? Então, se o volume sistólico não está subindo? Bom, primeiro, o débito está subindo porque a frequência cardíaca está subindo, ela não para. A gente viu que ela sobe de forma linear a intensidade do exercício. Mas por que o volume sistólico se mantém? Porque o nosso ventrículo esquerdo, quando ele começa a dilatar, ele chega até a sua capacidade máxima. Graças a Deus, nosso ventrículo esquerdo não é uma bexiga, né? Então, a gente enche de água, a bexiga vai enchendo, ela estoura. O coração, ele vai dilatando, chega um momento que ele chega na capacidade máxima de dilatação dele e não consegue entrar mais nada de sangue dentro. Ele chegou na capacidade máxima de expansão, de relaxamento. Isso explica porque o aumento da intensidade do exercício físico, tá? O volume sistólico não aumenta muito. Por quê? Porque ele chega no platô onde não cabe mais sangue ali dentro. Agora, uma coisa interessante quando a gente fala de saúde cardiovascular, tá? É o seguinte, quando eu vou agora para o tempo de exercício, diferente aqui, ó, eu fui pela intensidade. Então, aqui eu estou aumentando a porcentagem da intensidade. Então, a resposta é essa. Quando eu vou para o tempo de exercício, então eu peguei meu aluno lá e falei para ele, olha, você vai, durante 50 minutos, tá? Durante 50 minutos, você vai correr na esteira a 60% do VO2. Você não vai mudar o ritmo, você vai manter o ritmo durante os 50 minutos. Então, eu não estou aumentando a intensidade, eu estou aumentando o tempo. Então, aqui de azulzinho eu tenho a frequência cardíaca, de vermelhinho eu tenho o volume sistólico, né? De verde eu tenho o débito cardíaco e aqui de roxinho eu tenho a pressão arterial. Então, repare que durante o aumento do tempo de exercício físico, mas não a intensidade, a frequência cardíaca vai aumentando, vai aumentando. Mas olha que interessante, de verdinho, o débito não muda. Caramba, o débito não mudou. Por que o débito não mudou? Porque o volume sistólico agora, ó, de vermelhinho, caiu. Opa, mas peraí, por que o volume sistólico caiu, então? Com o tempo de exercício, não com a intensidade? Tem algumas explicações para isso, pessoal. Uma delas tem a ver com a vasodilatação periférica. Então, durante exercícios aeróbios, o nosso organismo ele tem uma vasodilatação das artérias das arteríolas periféricas, tá? Isso tem a ver com óxido nítrico, isso tem a ver com endotelina, tá? Então, tem bastante mecanismo que está envolvido com isso daí, tá bom? Tem o simpático, quando a noradrenalina se liga ao receptor beta-2, também causa vasodilatação, tem várias explicações. Mas o interessante é que, com o tempo do exercício e não com a intensidade, o volume sistólico cai por causa da vasodilatação periférica, isso faz com que, né, o retorno venoso acaba modificando um pouco, e com a desidratação, que acaba também aí diminuindo um pouco o volume, né, o volume sanguíneo aí, e acaba repercutindo no volume sistólico, tá? E juntamente com a queda da pressão arterial, a gente vai ver daqui um pouquinho por que a pressão arterial cai com o tempo de exercício, principalmente a pressão arterial diastólica, não a sistólica, isso repercute na manutenção do débito. Tá? Isso é uma resposta interessantíssima. Só que quando a gente fala de aperfeiçoar esse parâmetro, o ideal é que a gente não fixe só na mesma intensidade. Então, quando eu vou prescrever exercício físico para atletas, principalmente,
eu tenho que basear na intensidade, não somente na duração, tá? Então, hoje a gente sabe que for para academia, ficar 1 hora na esteira a 5 km por hora, na primeira semana, beleza, na segunda semana, mais ou menos, na terceira semana, na quarta, já não vale mais nada. 5 km por hora não vai te levar a lugar nenhum, eu tenho que subir para 7 km, para 8, para 10, eu vou ter que ir aumentando a intensidade. Só assim eu tenho uma resposta na saúde cardiovascular melhor. E olha que interessante, resumidamente, não tem mudança com treinamento aeróbio a longo prazo, o débito cardíaco não muda, e o treinamento de musculação também não muda o débito. Mas qual que é a diferença, galera? Que o treinamento de força não muda o volume sistólico e não muda a frequência cardíaca. O treinamento aeróbio, apesar de manter o débito cardíaco igual, mas ele aumenta o volume sistólico e diminui a frequência cardíaca. Qual a explicação fisiológica interessante para a saúde cardiovascular? É que o meu coração agora vai bombear mais sangue em repouso, trabalhando menos, com menos esforço. Essa é a maior maravilha do sistema nervoso aeróbio. E a gente pode basear pelo duplo produto, que é uma estimativa da captação do oxigênio pelo miocárdio. A gente tem um índice que a gente usa, que é o MVO2, que é um índice de consumo de oxigênio pelo miocárdio. Eu faço isso através do cálculo do duplo produto, onde eu multiplico o valor da minha pressão arterial sistólica pelo valor da minha frequência cardíaca. E aqui é um trabalho clássico do pessoal lá do Rio Grande do Sul, e eles mostram isso, né? De vermelhinho aqui eu tenho um indivíduo treinado. De azul eu tenho um indivíduo sedentário. Repare que o vermelhinho tem um menor duplo produto. Tá? E também tem um menor duplo produto máximo, um maior duplo produto máximo. Isso quer dizer o quê? Que está bombeando a mesma quantidade de sangue durante o exercício, porém com o coração trabalhando menos. Não vai dar tempo da gente falar, mas em outra oportunidade, isso é muito importante, por exemplo, para quem tem problema de angina, de pós-infarto, tá? Isso aí fica para uma outra área aí, até convido o professor Eduardo, que é mestre nisso daí, ó, expert, para falar disso também, tá? Outro parâmetro para a gente terminar aqui, pessoal, pressão arterial, tá? O que acontece durante o exercício aeróbico com a pressão arterial? Vamos falar agora na fase aguda. Durante o exercício aeróbico, a pressão arterial sistólica aumenta, mas a diastólica não aumenta, às vezes ela até diminui, tá? Tem vários estudos mostrando que a pressão arterial sistólica aumenta e a diastólica não aumenta. Por quê? O que quer dizer pressão arterial sistólica? Qual é a informação importante que eu tenho que tirar da pressão arterial sistólica? É a pressão que ocorre no momento da sístole. Então, ela está avaliando a contração do coração, a pressão que o coração está saindo, que o sangue está saindo do ventrículo esquerdo para a aorta. Então, durante o exercício físico, se o coração está batendo mais forte para mandar mais sangue para o músculo, a pressão é maior. Então, em repouso, que é 120 milímetros de mercúrio, ela vai lá para 140, 160. Por quê? Porque está gerando mais pressão, porque o coração no ventrículo esquerdo está batendo mais forte para mandar sangue para a periferia. Então, durante o exercício físico, a pressão arterial sistólica sobe no exercício aeróbico, tá? Por que a pressão arterial diastólica não sobe, pessoal? É o que a gente acabou de ver, né? Eu tenho vasodilatação periférica. Se eu tenho vasodilatação periférica, eu tenho queda do retorno venoso. Por isso que a gente viu o volume sistólico mais baixo lá atrás. Se eu tenho queda do volume, tenho uma queda da resistência vascular periférica, desculpa, eu tenho uma manutenção ou queda da pressão arterial diastólica. Isso acontece durante o exercício aeróbio. Tá? Isso é interessante, bastante interessante. Quando eu vou para o exercício de força da musculação, exercício cargas altas, a coisa muda um pouquinho, porque eu tenho um aumento da sistólica e um aumento da diastólica. Bom, o aumento da pressão arterial sistólica é a mesma do exercício aeróbico. Coração, o ventrículo esquerdo está batendo com mais força, está gerando mais pressão. Tá? Então, pressão arterial é a pressão do sangue que ocorre, a pressão que ocorre lá nas artérias com fluxo de sangue. Então, pressão arterial sistólica é quando o coração faz sístole, contrai, joga o sangue para a artéria, gera uma pressão arterial sistólica. O que significa pressão arterial diastólica? Bom, diástole é relaxamento do coração. Se o coração está relaxando, o que tem que acontecer na artéria nesse momento? A pressão tem que estar mais baixa. Se o coração não está batendo, ele está relaxando, ele não está mandando sangue para a artéria, praticamente, né, para a aorta. Então, a pressão na artéria tem que ser menor. Por isso que nós temos uma pressão arterial diastólica de 80 milímetros de mercúrio e repouso, uma sistólica de 120, 12 por 8.
Porque durante a diástole, o relaxamento, a pressão arterial diastólica vai estar mais baixa, porque o coração está relaxando, a pressão na artéria tem que ser menor. E por que ela está aumentando agora? É porque o exercício de força, exercício com altas cargas na musculação, ele aumenta a resistência vascular periférica por um processo chamado vasocompressão. O músculo comprime as artérias. Comprimindo as artérias, vai aumentar a resistência vascular. Aumentando a resistência vascular, a pressão no momento da diástole vai ser maior, tá? E acaba repercutindo também na pressão arterial sistólica, porque aí a sistólica vai subir mais ainda, porque ela tem que vencer a força da diastólica. Então, a pressão arterial sistólica acaba subindo mais no exercício com altas cargas do que no aeróbio. Porque no aeróbio eu não tenho aumento de resistência vascular periférica. No treinamento de musculação com altas cargas, eu tenho aumento da resistência vascular periférica. Aí eu tenho aumento da pressão arterial diastólica. Além da explicação da vasocompressão, que é um efeito mecânico do músculo sobre a artéria, eu também tenho ativação simpática estimulada por um tipo de receptor chamado de quimioreceptor, localizado no arco aórtico no seio carotídeo. Ele detecta acúmulo de metabólito, principalmente do íon, né, do hidrocarboneto, nossa senhora, custou sair esse nome aqui, né? O hidrocarboneto aumenta, tá? O hidrocarboneto aumentando, eu tenho uma queda no pH, acidose metabólica, estímulo quimioreceptor, estímulo simpático, acaba também fazendo com que aumente a pressão arterial diastólica, tá? Bom, finalizando aqui, a última parte é a sobrecarga cardíaca. Isso é muito interessante para o sistema cardiovascular e quando eu falo de saúde cardiovascular. Os treinos aeróbios causam sobrecarga de volume. O que é uma sobrecarga de volume? Tá? Quando eu faço bastante exercício aeróbio, o coração aumenta teu débito cardíaco, então ele está injetando mais sangue para a periferia. Como ele não tem aumento de resistência vascular, ele não tem muita queda do retorno venoso, então acaba chegando mais sangue ali no coração novamente, tá? Então, se sai, por exemplo, está em repouso, o nosso débito cardíaco é de 5 litros. Ele faz exercício aeróbio, o débito cardíaco vai para 8 litros. Então, está saindo 8 litros, está chegando 8 litros de novo no coração, lá no ato direito. Então, a mesma quantidade de sangue que sai, a mesma quantidade de sangue que chega. E eu tenho uma sobrecarga de volume, tá? Então, é o sangue fazendo pressão sobre a parede do ventrículo. Os exercícios de força causam uma sobrecarga de pressão. Então, aqui de vermelhinho eu tenho uma sobrecarga de pressão, aqui de roxinho eu tenho uma sobrecarga de volume. Sobrecarga de pressão é quando chega menos sangue, durante o exercício de força, por exemplo, chega menos sangue no coração do que sai do ventrículo esquerdo. Então, o débito cardíaco agora de 7 litros, 8 litros, está chegando 6. Por que está chegando menos? Porque a gente acabou de ver que o treinamento de força com altas cargas aumenta a resistência vascular. Aumentando a resistência vascular, diminui o retorno venoso. Então, acabo tendo uma sobrecarga de pressão. Isso vai fazer com que o meu coração cresça de forma diferente, principalmente o ventrículo esquerdo. Então, em exercícios com sobrecarga de volume, eu tenho uma hipertrofia excêntrica. O ventrículo aumenta de tamanho, mas eu não aumento a espessura da parede. Quando eu faço exercício de força, eu tenho hipertrofia concêntrica, tá? Eu aumento o tamanho do ventrículo, mas eu aumento a espessura da parede. Então, a luz ventricular é menor, ó, tá? Essa é a diferença. Mas quero deixar bem claro que isso aqui é fisiológico, não é patológico. Então, não tem morte celular, não tem fibrose, isso não vai prejudicar o coração, tá? É só, em outra oportunidade, a gente pode falar só sobre isso, principalmente para hipertensos. Hipertensos pode fazer musculação? Pode treinar pesado? É uma coisa interessante sobre esse remodelamento que fica para uma próxima oportunidade. Finalizando, exercício do sistema cardiovascular. Então, na realidade, a gente tem que pensar no maior benefício, que é a longo prazo, e diminuir o risco, que é na fase aguda e subaguda do exercício físico. Quando a gente fala de indivíduo saudável, geralmente o risco é mais baixo, mas mesmo assim eu tenho que saber calcular essa intensidade. Quando eu vou para grupos especiais, a coisa é um pouquinho mais complicada, cardiopata, hipertenso, aí eu tenho que ter um cuidado muito maior. Então, quando eu falo de benefício,
E tem vários estudos mostrando, né, clássicos aí de altos pesquisadores, igual a Maria Cláudia Irigoyen, Cátia de Ângeles, pessoal lá do INCOR, da USP, mostrando que a longo prazo, né, o treinamento físico, tanto em jovens como idosos, que foi em modelo animal, melhora o tônus vagal, aumenta o tônus vagal, diminui o tônus simpático, melhora a atividade do baroreceptor, que é um receptor que analisa a variação da pressão arterial. Então, isso melhora também o sistema barorreflexo, não deu tempo de falar sobre isso, mas é o sistema que controla aí o eixo, né, de mudança da pressão arterial com resposta da frequência cardíaca, a gente consegue avaliar isso, tá? Então, melhora bastante com o exercício físico. Então, vários estudos têm mostrado, né, na balança aí, quando pratica atividade física no processo de envelhecimento ao longo do tempo, um estilo de vida atuante, a gente aumenta a função vagal, melhora a sensibilidade para o reflexo, melhora a variabilidade da frequência cardíaca, diminui a atividade simpática. Por outro lado, se a gente tiver um estilo de vida sedentário, eu vou ter efeito contrário. Eu tenho uma queda do vago em repouso, do parasimpático, e aumento do simpático. Uma coisa que a gente tem que entender, pessoal, que o sistema nervoso-simpático é muito importante, mas numa situação de estresse. Numa situação de repouso, o ideal é que o meu simpático seja o menor possível e o meu parasimpático seja o maior possível, porque o parasimpático ele é cardioprotetor. O simpático é muito importante numa situação de estresse. Por isso que a gente fala que é o sistema de luta ou fuga. Mas em repouso não é interessante eu ter esse sistema muito alto. E uma das coisas que faz esse sistema diminuir em repouso é a prática regular do exercício físico, principalmente do exercício aeróbio, tá? E quando a gente vai para o risco, Otávio, mas quer dizer que então treinar pode prejudicar a saúde cardiovascular? Pode. Tem um clássico do pessoal lá da Itália, do Pagani, né, 2002, mas eu cito ele até hoje, que já foi reproduzido várias vezes, e ele é um clássico porque ele mostra que em atletas de alto nível houve uma mudança de repouso da atividade vagal para simpática, ou seja, o indivíduo era atleta em repouso ele tinha um parasimpático alto, começou a treinar com intensidades muito altas, ele mudou o parâmetro, então o repouso simpático começou a ficar mais alto. Então ele pegou esses atletas, treinou 3 meses a 75% da capacidade máxima, 6 meses 75%, e os últimos 3 meses com 100% da capacidade máxima. Aqui eu tenho um marcador do parasimpático. Ó. Repare que aumentou o parasimpático, e quando treinou 100%, caiu o parasimpático. Então, em repouso, o vago foi inibido. A gente acabou de ver que o vago é cardioprotetor. E, por outro lado, o que aconteceu? O simpático foi diminuindo, ó, que beleza. Mas quando treina 100%, foi significativo, o simpático aumentou. E a gente acabou de ver que o simpático em repouso é interessante que ele seja baixo, não que ele aumente. Tá? Isso foi tanto no controle da frequência cardíaca, quanto do controle da pressão arterial, sistólica e diastólica. Teve o mesmo comportamento. O simpático vai caindo, depois, quando treina 100%, o simpático aumenta. Ó. E a pressão arterial diastólica, a mesma coisa. O simpático vai caindo, quando treina 100%, ele aumenta. Eu não falei muito parasimpático, como a gente já viu, o parasimpático não inerva o vaso periférico, então não influencia muito a variabilidade da pressão arterial. Enfim, fibrilação atrial em atletas, pessoal. O cara que treina muito intenso, resumidamente, ele tem um aumento do tônus vagal muito intenso. Isso eu falo, o cara treinar muito, muito intenso, mas muito intenso mesmo, por longos períodos. Acaba causando distensão atrial, ectopia atrial, tá? Diminui a velocidade de condução, diminui a voltagem atrial, diminui o eletrocardiograma fracionado, né? E com isso ele acaba gerando aumento de substratos como o estresse oxidativo, ativação de citocinas aí, né, pró-inflamatórias, e acaba gerando inflamação, e com isso causa fibrose, que ao longo do tempo acaba gerando uma fibrilação atrial, né, bastante aí, um clássico aqui de 2016 do D'André, da Itália também, mostrando que o indivíduo esportista, ele tem uma adaptação boa, não tem ausência de fibrose, ele tem uma adaptação fisiológica interessante para o coração. Porém, quando ele treina, principalmente veteranos aí de treinamento,
treinamento de resistência prolongada, recuperação inadequada, uso de doping, ele acaba gerando aí uma fibrose, uma dilatação atrial moderada, uma fibrose que leva à fibrilação atrial, que pode levar aí a morte súbita, tá? E aí outro trabalho interessante também do pessoal aí do Dimitrios, né, o pessoal do Canadá, que mostrou, né, aqui eu tenho a odds ratio, né, da fibrilação atrial, tanto de homens como mulher. Então, reparem, né, quando treina sedentário, quando faz um treinamento moderado, né, esse risco diminui. Quando ele faz um treinamento intenso, eu tenho um aumento desse risco aí de fibrilação atrial. Tá? Isso não acontece tanto com as mulheres, em outra oportunidade a gente pode citar sobre isso, acontece mais com os homens. Enfim, né, pessoal, está na moda aí o coronavírus, Covid-19, existem vários trabalhos mostrando uma miocardite decorrente do Covid-19, e o que é interessante a gente falar dessa miocardite, né, que eu tenho um processo, né, um filtrado inflamatório muito grande com a miocardite do Covid em relação a outras causas. E por que a gente tem falado isso? Tá? Daqui um pouquinho eu volto aqui. É porque hoje já se tem, né, bastante difundido aí no meio cardiovascular algumas recomendações para retornar à atividade física depois do Covid-19, tá? Só para resumir, para a gente não perder tempo, são divididos em fases. Cada fase tem que ter no mínimo 7 dias, tá? Isso é uma recomendação bastante séria. Então, na fase 1, por exemplo, tem que saiu do Covid aí, passou pelo isolamento, tem que ter uma preparação para o retorno ao exercício, tem que ser exercícios mais leves, tá? Sugere usar a escala perceptiva em torno de 6 e 8, que é a escala de Borg, né? Que são exercícios mais leves, porque a maioria dos estudos, como eu falei para vocês, tem mostrado aí uma miocardite decorrente do Covid. Então, é interessante, principalmente atletas que pegam Covid, antes de voltar a treinar, passar para um cardiologista para medir aí, né, se tem fibrose, medir aí alguns parâmetros de lesão cardiovascular, justamente porque ele não pode voltar no mesmo ritmo, porque o que a gente tem visto, o atleta, principalmente, pegou Covid, saiu de isolamento, ele já volta direto na fase 5. A gente está vendo que está tendo muita morte súbita em relação a isso. O ideal é que ele vai passar por umas fases mais lentas, fase 1, 7 dias, depois fase 2, vai trabalhar com a escala em torno de 11, né? Não dá tempo de a gente falar sobre tudo, mas o interessante é seguir essa escala. Na fase 3, vai subindo moderadamente, né? Exercícios com intervalados, tá? Exercícios aeróbios, separado em blocos. Na fase 4, mantém também essa escala de Borg aí. Agora a gente começa com um exercício de força mais moderado, até o objetivo final, que é a fase 5. Aí sim o indivíduo vai treinar na mesma intensidade que ele treinava antes de adquirir o Covid-19, ok? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse aqui é só um modelo de animal que a gente trabalha no laboratório, ratinho fazendo natação, ratinho fazendo musculação, ok? Então, muito obrigado aí pela atenção, fico à disposição de vocês, e desculpa o atraso aí, caso eu tenha ultrapassado muito. Professor Otávio, de forma alguma, tem que pedir desculpa, não houve nenhum atraso, acredito que você usou o tempo necessário para apresentar, né, toda essa quantidade de informações, essa quantidade de conteúdo, e nos contemplou com uma brilhante apresentação. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome da nossa liga, né, pelos conteúdos. Eles estarão disponíveis a posterior no nosso canal, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de aprender e revisar esses conteúdos. Eu vou passar agora para a segunda etapa, que é um bate-papo, né, a partir de algumas perguntas, de algumas demandas que forem levantadas aqui pelos nossos ligantes e pelos ouvintes. Então, eu peço para que os participantes utilizem o chat, ou caso queiram fazer as perguntas de forma oral, que usem o recurso de levantar a mão
para que eu possa acompanhar aqui no chat e passar a palavra para essa pessoa que queira fazer a pergunta ao professor Otávio. Ao mesmo tempo, já incentivo todos a perguntarem, a aproveitarem a oportunidade de termos o professor Otávio aqui conosco, gentilmente cedendo o seu tempo aqui para participar conosco desse momento, e aproveitem para tirar dúvidas sobre o assunto. Eu vou fazer uma pergunta primeiro, mas antes ainda eu vou só ler aqui um chat que chegou do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, bem-vindo ao nosso evento. O Paulo Sérgio já é um colega da LAS, já participou conosco de alguns eventos, sempre uma presença constante nos eventos da LAS. Agradeço a sua presença. Ele comentou que, infelizmente, na prática, não temos visto isso. Acho que em relação à questão do retorno ao esporte, né, que ele traz aqui o comentário dele, mencionando que o protocolo da CBF libera o atleta após 6 dias, né, de RT-PCR positivo, e com 10 dias ele já pode jogar. E ainda mais pela cobrança em relação aos profissionais, né, responsáveis pela preparação física. Então, acho que ele traz aqui um alerta, né, uma preocupação, diante dessas informações que você trouxe, né, dos estudos que vêm mostrando um cuidado muito grande e necessário para que esse retorno ele seja feito da forma mais segura possível. Então, eu acho que a partir desse comentário, talvez você pode falar um pouquinho mais, professor Otávio, para nós, né, a respeito disso. Bom, Paulinho, é interessante esse comentário seu, porque eu faço parte de um grupo lá de cardiologista, do Dante Pazanese, né, que é o maior instituto cardiológico da América Latina, né? Faço parte lá do Nabil Gobaev, fui convidado por ele. A gente está fazendo alguns estudos juntos. A gente tem reuniões semanais e a gente tem discutido bastante isso, principalmente eles da cardiologia, né? Os caras são os top da cardiologia. Tem morrido muito atleta, mas muito atleta, principalmente aí de base. Nos Estados Unidos tem morrido bastante jogador de basquete, justamente por causa disso, né? É uma coisa muito complexa, que alguns reagem ao Covid de uma maneira diferente dos outros. Então, o que se sabe hoje é que até de 20% a 25% dos indivíduos que pegam o SARS-CoV-2, ele tem alteração cardíaca. Por isso que é interessante medir um protocolo que agora está sendo encaminhado, e eu acho que a CBF tinha que tomar cuidado, é medir troponina, né, para o atleta antes de retornar aos treinos. A troponina é um marcador de lesão tecidual cardíaca importantíssimo, né? Fazer um ecocardiograma, para depois liberar. Só o RT-PCR, ele dá muito falso negativo, tá? E até também, se eu medir o IgM e o IgG, se eu pegar o COVID, em 14 dias, meu IgM vai estar baixo, então eu não infecto mais. Mas a maioria das vezes, meu IgG não está alto, então não estou imunizado. E hoje tem uma coisa que a gente tem que preocupar, que é a síndrome pós-Covid. Existe até um CID para ela já. Eu estou te falando também por experiência, que eu estava conversando aqui com a Aline, com o Daniel, eu peguei Covid agora, em dezembro. Eu estou tendo a síndrome pós-Covid, eu não tive quase nada durante Covid, só perdi olfato e paladar, mas agora eu estou tendo cansaço, taquicardia, né? Estou fazendo exame de troponina, ecocardiograma, eletrocardiograma, e olha que eu sou esportista, eu só malho o necessário. Então, tem visto muita morte, tá? Principalmente morte súbita. Eu posso te mostrar aqui, no mínimo, que nós temos visto lá no Dante Pazanese, em torno de 17 a 20 nos últimos 2 meses. Então, mas você falou uma coisa certa, Paulo Sérgio, porque aí entra a CBF, entra dinheiro, aí entra contrato, é complicado, mas tem que tomar cuidado. Não é todo atleta que consegue, às vezes pode, de 1.000 atletas, 970 pode não ter nada, mas 30 pode ter uma repercussão muito grande. Então, hoje o que está preconizando é passar para um cardiologista antes, não é o RT-PCR não, moçada. Infelizmente, é medir troponina, medir lesão tecidual, medir CK, troponina e ecocardiograma. O mínimo que tem que ser feito. Agora, a gente sabe, né? Envolveu dinheiro, envolveu qualquer, sei lá, né? É complicado. Mas o ideal é que seja isso, tá? Mas a gente pede, pelo menos, para os esportistas fazerem isso. Quer retornar? Retorne leve. Se for retornar na mesma intensidade, alguns pode não acontecer nada, mas outros podem. Eu sempre dou um exemplo para meus alunos, né? Então isso vai acontecer, professor? Aí depende. A mesma coisa eu falar aqui, se eu beber e dirigir, eu vou bater meu carro?
Ué, eu não posso te afirmar, mas eu tenho uma grande chance de bater, porque eu bebi. Então, vamos evitar. Então, é aquela coisa, vai acontecer? Não sei, mas que pode ter uma probabilidade de acontecer, vamos evitar, né? Perfeito, professor Otávio. Acredito que tenha respondido a questão do Paulo Sérgio. Também deixo o Paulo Sérgio à vontade para se manifestar posteriormente, caso queira fazer alguma fala ou uma nova pergunta. Professor Otávio, na sequência eu queria, ainda em relação a esse assunto, porque é um assunto que é difícil, né, de se desvincular, né, a ele. Ele vem sendo parte do nosso cotidiano desde março do ano passado, né. Eu queria saber um pouquinho, professor Otávio, em relação a estudos, evidências e pesquisas, que, o que nós teríamos para comentar a respeito de manifestações da COVID frente a alterações no controle autonômico da frequência cardíaca, frente à atividade do sistema simpático, parasimpático, isso vem sendo estudado, que tipo de achados essas pesquisas vêm trazendo, como é que está o cenário para esse tipo de estudo, professor Otávio, em relação a esse tema que você apresentou, né, falando muito, destacando a importância da atividade de cada sistema, né, durante a atividade, durante o repouso, e o que a COVID poderia, né, levar de alterações sobre esse controle autonômico da frequência cardíaca ou da variabilidade da frequência cardíaca. Não, Daniel, excelente pergunta. Acho que pergunta melhor que essa não tem, viu, cara? Porque, que me pareça, hoje à tarde eu entrei no PubMed para ver se tinha saído alguma coisa. Então, nossa, você foi maravilhoso nessa pergunta. Na realidade, tem alguns estudos, mas são muito inconclusivos. Por quê? Porque quando você tem o COVID, você tem um processo inflamatório muito alto. Quando você tem um processo inflamatório muito alto, você vai acabar ativando a via imune, o sistema imune, principalmente para as interleucinas TNF-alfa, interferon-gama, interleucina 6, né? E isso acaba afetando o sistema autonômico, porque a modulação do sistema autonômico, do sistema imune, ela é muito conjunta. Mas eu tenho lá o padrão TH1, TH2 do sistema imune, que ele é controlado praticamente pelo sistema nervoso autônomo, principalmente pelo parasimpático. Então, você tem alguns estudos mostrando que você tem alguma alteração transitória, mas não é muito inconclusiva, porque depende muito do processo sintomático. A gente tem visto que o assintomático não tem alteração. Então, é muito complicado a gente falar. Então, tem os estudos, o Nicola Montano da Itália, eu sei que está fazendo, a gente tentou fazer aqui, mas realmente não tem condições de fazer, por enquanto, pelo afastamento, a gente não está podendo entrar em laboratório. Eu tenho até um projeto para mandar para o comitê de ética, mas nós não conseguimos ainda desenvolver a logística do trabalho. O que eu queria fazer realmente sobre isso. Mas como a variabilidade ela é muito vulnerável ao processo inflamatório, o que a gente sabe até o momento é que você tem uma alteração, principalmente vagal, pelo processo inflamatório. Né? E, lógico, se você tem alguma alteração do processo inflamatório, você acaba tendo aumento simpático em algumas situações, né? Porque não tem como, isso é fisiológico. Agora, em relação a esse sistema de controle da frequência cardíaca, principalmente em relação à saúde cardiovascular e o exercício físico, está muito inconclusivo. A gente sabe que mexe pela via do sistema imune, pelo processo inflamatório, mas se eu for para o lado da função autonômica, tirando o processo inflamatório, é muito difícil eu achar isso. Não vai ter alteração pelo processo inflamatório. A gente sabe até o momento. Pelo menos pode até ter saído alguma coisa, mas que eu tenho acompanhado, muito inconclusivo. Perfeito, professor. Seria possível esperar, né, alguma manifestação de aumento da atividade do sistema nervoso autonômico simpático durante a atividade, mesmo em baixos esforços, e por conta disso uma elevação muito abrupta da frequência cardíaca, mesmo em baixos esforços, o que até seria manifestações de outras doenças também, de ordem cardíaca ou respiratória, e talvez uma diminuição da atividade parasimpática durante
o pós-exercício, né? Talvez com uma redução mais lenta dessa frequência cardíaca. Isso, teoricamente falando, é razoável na sua visão? Exatamente. Teoricamente, é isso que a gente tem pensado. Porque o que acontece, né? Se você for analisar qualquer alteração que eu tenha, qualquer doença que eu tenha, por exemplo, dor. Vamos supor que eu estou com uma dor no estômago. Se eu medir, meu simpático vai estar mais alto. Estou com dor, a via nervosa vai ativar meu simpático, tá? Uma coisa que a gente tem que deixar, explicar bem para o pessoal aí é, que é o seguinte, os dois sistemas são antagônicos, ou seja, quando um alto, o outro está baixo, tal, mas não quer dizer que um está baixo que o outro vai estar alto. Pode cair os dois também, ou pode aumentar os dois também, tá? Então, está muito inconclusivo em relação a isso. O que você falou é perfeito, Daniel. Teoricamente, o que a gente vai achar, e principalmente na síndrome pós-Covid, seria uma atividade simpática mais alta, tá? E quanto à parasimpática, o que a gente tem visto aí é que quando o indivíduo é atleta, ele não tem muita modificação, a não ser se ele tem lesão cardíaca ou processo inflamatório. Mas ele não muda muito, porque se ele vem treinando há muito tempo, ele já tem uma adaptação cardiovascular muito boa, que não vai alterar tanto a função autonômica parasimpática dele. O que a gente tem visto é, às vezes, um aumento simpático. Mas, como eu te falei, são poucos estudos, é muito inconclusivo, não tem como eu te afirmar nada. Mas o que a gente tem visto, por enquanto, é um aumento discreto do simpático. Agora, em sedentário, a coisa muda. Em sedentário, a gente tem visto aí uma queda parasimpática e um aumento simpático, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um trabalho também do Christor que mostrou que tem um aumento tanto simpático do parasimpático, porque o parasimpático também modula o sistema nervoso imune, por isso que é muito inconclusivo. O parasimpático tem uma ação sobre o sistema imune, sobre as interleucinas, citocinas, muito alta. Então, acho que a gente tem que esperar mais um pouco aí, eu acho que muita coisa nova vai sair. Mas, teoricamente, o que você falou é o que a gente espera encontrar, mas, por enquanto, está muito inconclusivo. Muito bom, professor. Agradeço as respostas. É um assunto que realmente ele deve demandar vários estudos. Eu tenho certeza que nesse momento muitos grupos estão, né, investigando algo nessa linha, até para entender melhor as manifestações cardiovasculares, né, tanto na presença da doença quanto após, né, essa síndrome pós-Covid, como você comentou, e eu tenho certeza que muito em breve nós teremos mais achados, mais respostas para essas perguntas. Pessoal, fiquem à vontade aqui para fazer perguntas. O professor Otávio está aqui para respondê-las, né, para nos contemplar aí com mais esclarecimentos. Fiquem à vontade para levantar a mão, fazerem perguntas ou usar o chat. Eu estou olhando aqui nesse momento, nós ainda não tivemos mais nenhuma outra manifestação a não ser do Paulo Sérgio. Mas fiquem à vontade para fazer. Enquanto o pessoal vai tomando coragem aqui, professor Otávio, eu vou... Não, fica tranquilo, gente, isso é normal, não me preocupa não. Eu vou aproveitar aqui, vou fazer mais uma outra pergunta, que é um outro assunto que eu sei que você tem bastante interesse, do ponto de vista científico, para estudar, que é a respeito dos protocolos de treinamento com oclusão vascular. É um tema que eu sei que é do seu interesse, eu também acho um tema bastante interessante. E aí eu queria tentar fazer alguma ligação, né, se a gente conseguir aqui nesse momento, em relação a cuidados, né, com a prescrição de exercícios ou de treinamentos que utilizem da oclusão vascular, com possíveis manifestações ou intercorrências de ordem cardiovascular decorrentes de uma oclusão mal administrada, principalmente em grandes grupos musculares. O que a gente poderia falar sobre isso, professor Otávio? Bom, esse é um assunto interessante. Inclusive, né, nós estávamos fazendo um estudo, até o Daniel, o Zé Martins, a gente tinha até convidado o Daniel aí para a gente participar desse trabalho aí com a cirurgia de LCA, né, fazer a oclusão antes, mas isso aí é em relação à recuperação, a parte de fisioterapia. Mas eu estou desenvolvendo com aluno de mestrado, a gente teve que parar por causa da Covid, a gente estava avaliando justamente isso. A gente colocando posições diferentes, pressões diferentes, protocolos diferentes, desde que não leve lesão ao indivíduo que estava sendo estudado, né? Mas o que a gente sabe é que muitas pessoas não sabem nem o que é oclusão. Uma coisa é CADSO, outra
coisa é oclusão, você tem a intermitente, você tem vários protocolos. Primeiro começa por aí. Eu já vi gente postar coisa no YouTube que o cara ficou quase 1h30 com oclusão e ele rindo para todo mundo. Olha, o músculo está quase saindo para fora. Eu falei, daqui um pouco sai mesmo, vai sair para fora, a jugular sai junto, a artéria também, vai tudo junto. Bom, então primeiro tem que tomar cuidado com o público que vai trabalhar. É idoso, não é idoso, é sedentário, não é sedentário, é treinado. Qual pressão que eu vou colocar, igual você falou, qual que é o ângulo que eu vou colocar essa oclusão, eu vou fazer ela intermitente, eu vou ocluir 5 minutos, vou deixar desocluído, ou não, eu vou ocluir durante o tempo todo, durante o treino todo, então tudo tem que ser levado em consideração. O que a gente tem visto é que mal administrado você tem taquicardia de repouso, você tem hiperatividade simpática. Tem um interessante estudo, eu esqueci o nome do cara lá, que ele mostrou até que tem alteração de volume sistólico, eu esqueci o nome do cara lá, um cara da Finlândia lá. Então, dependendo de como você faz o protocolo, se a gente for começar a falar aqui hoje, a gente precisa mais de 2 horas, né? Para ensinar onde que põe, qual o local que põe na perna, no braço, qual a pressão que usa, é 200 litros de mercúrio, é 250, é 120, eu vou ocluir direto, não, eu vou fazer 5 minutos de oclusão, depois vou desocluir, depois vou fazer reperfusão, que é outra história diferente. Então, o que eu falo para o pessoal é uma estratégia muito interessante, que funciona, uma estratégia muito boa, mas tomem cuidado com quem trabalha, para que trabalha, tá? E como que vai trabalhar isso. Não é simplesmente olhar no YouTube 2, 3 vídeos e achar que já está. Nesse sentido, tem o Moacir Marocolo lá, que o Gustavo também estuda bastante isso, o Peterson dos Estados Unidos também estuda bastante isso, a gente tem desenvolvido isso aqui. Cuidado na hora de usar, pessoal. É uma técnica que eu recomendo para todo mundo fazer, mas depende do público, depende qual o protocolo vai ser usado. Se não, é o que o Daniel falou, aí você tem o mínimo o menos nocivo aí que eu vi é uma hiperatividade simpática. Né? Teve até já lesão tecidual aí, demonstrada aí já em alguns trabalhos. Então, cuidado, pessoal. Muito bom, professor Otávio, obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos e acho que pelo alerta também, né, que fica, né, para os profissionais que desejarem trabalhar com a técnica, terem a devida certificação para isso. Acho que é importante esse relato do professor Otávio para chamar a atenção aos profissionais. A professora Aline parabenizou pela excelente palestra e deixou aqui como uma lembrança, né, que essas respostas no exercício aquático, elas são diferentes devido às leis e propriedades físicas da água, né, então, um outro ambiente, né, que levará a outros tipos de manifestações e respostas. O professor Eduardo, na sequência, também parabenizou o professor Otávio, sempre muito bom ouvi-lo falar sobre cardiologia do exercício. E o Ângelo, na sequência, traz uma pergunta, se atletas que passam por procedimentos cardíacos, como cateterismos e angioplastia, se eles necessitam de cuidados permanentes em relação à carga de trabalho. Bom, vamos por partes aí. Aline, perfeito o seu comentário, tá? Eu só não falei sobre a água, que realmente a gente não tinha tempo para falar sobre isso, as propriedades básicas da água, temperatura da água, né? Uns têm maior vasodilatação periférica, outros têm menor vasodilatação periférica, outros influenciam na biosseguridade do óxido nítrico, dependendo da água, da viscosidade. Então, é um assunto que é interessante depois falar sobre isso, mas a Aline foi perfeita no comentário aí, né? Como sempre, né? Sabe tudo de natação, né? Então, só podia achar coisa boa aí. Mas mais para frente, se quiserem falar só sobre a água também, tem muita coisa interessante. Isso em relação ao sistema cardiovascular e autonômico, tá, Aline e Daniel? Mas tem muita coisa interessante, mostrando, né, manobras, protocolos, até de temperatura de água, tem vários protocolos com cardiopata, fazendo treinamento de natação, tem medidas dentro da água, medidas fora da água, tem várias coisas, mas realmente você tem respostas diferentes aí com as leis de propriedades, temperatura, tá? Mas se quiser mais para frente, a gente tem tempo para falar sobre isso. Bom, do Eduardo, o prazer é meu, Eduardo, né? Vindo do comentário do Eduardo aí, que é o top dos tops da cardio também,
né? Então, para mim, é um motivo de satisfação e honra, né? Eu também adoro ver ele falar. Então, parabéns, obrigado pelo comentário. Bom, Ângelo, primeiro, a palavra permanente é um pouco pesada. Eu diria que não, tá? Agora, inicialmente, sim. Tem que tomar bastante cuidado para quem faz cateterismo, angioplastia, tem que fazer teste ergométrico antes, tem que ver se ele consegue pelo menos os 4 METs iniciais ali para ver se tem alteração. Eu penso não, né? Eu afirmo para você que pelo menos os 6 primeiros meses é imprescindível. O acompanhamento clínico e o profissional o educador físico, o profissional de educação física, ou quem for trabalhar com ele, que tenha bastante conhecimento dos protocolos. Né? Hoje a gente sabe que até treinamento de resistência, de força, pode ser aplicado, mas qual protocolo vai ser usado? Uma coisa que eu sempre que eu preconizo é que quando você trabalha com indivíduos que não tenham problemas, né, é chato falar indivíduo saudável ou não saudável, né, isso aí é antiético, mas indivíduos que não tenham comprometimento. Você não pensa muito no protocolo, você vai lá e tasca o treinamento de acordo com a intensidade que é mais apropriada. Quando eu vou para um indivíduo que acaba passando por um procedimento desse, a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é risco. Ah, mas não é o benefício? Não. É igual no começo da vacina do Covid. Todo mundo fala, eficácia, mas em momento nenhum ninguém falou em segurança, né? Tudo bem, já passou pela fase 2 a vacina, então já está segura, mas daqui 3, 4 anos pode ter alguma coisa. Bom, jacaré não vai virar, viu, gente? Fica tranquilo. Então, mas todo mundo falou em eficácia, ninguém falou, pouca gente falou sobre segurança. Quando eu trabalho com cateterismo, angioplastia, eu tenho que pensar no risco. Eu não posso causar risco. Onde é que eu tenho um risco com esses indivíduos? Na fase aguda e subaguda. Então, tem que fazer um teste ergométrico para mim ver a frequência cardíaca máxima do teste ergométrico. E quem pode fazer teste ergométrico é somente o cardiologista, nem o pneumologista, nem o endocrinologista, é só o cardiologista que pode fazer. O médico de esporte pode fazer. Não pode. Se ele fizer, tem que estar acompanhado por um cardiologista. Porque tem ortopedista que fala que pode fazer porque é médico do esporte, que é uma especialidade, mas que não dá o direito de fazer o teste ergométrico. É exclusivo da cardiologia, tá? Então, recomendado que o cardiologista faça o teste ergométrico para ver se não tem nenhuma alteração, porque ele tem que executar pelo menos 4 METs, né? Bom, aí tem a parte aí de reputação, que eu acho que o Eduardo até fala melhor do que eu. Mas ele tem o lance dos 4 METs, que você consegue fazer sem alteração, tá? Mas tem que ter um acompanhamento inicial, no mínimo, nos primeiros 6 meses. Permanente é uma palavra muito forte, porque esse indivíduo vai criar uma adaptação. Não é porque ele fez um cateterismo, angioplastia, que ele vai ficar dependendo a vida inteira. Isso vai depender do estilo de vida que ele vai levar, da alimentação que ele vai levar, da prática do exercício que ele vai fazer de forma correta. Passou 6 meses, 7 meses, aí começa a ter os benefícios, aí diminui o risco, aí eu consigo aumentar a intensidade, eu consigo aumentar o protocolo de treino dele, a adaptação vai melhorando. Chega até um momento que nem no clínico ele não vai precisar ir mais todo mês, todo semestre, tá? Então, na realidade, permanente é uma palavra muito forte. Eu, na minha concepção, não sei se o Eduardo quer acrescentar alguma coisa, mas na minha concepção, não, permanente não. A não ser se ele tem algum comprometimento muito mais agressivo do que somente o cateterismo angioplastia que ele fez. Mas mesmo assim, permanente é muito difícil. Agora, tem sempre que estar de olho nos sinais e sintomas que ele vai manifestar aí durante a época em que está treinando com vocês aí, ou quem estiver acompanhando ele, tá? Muito bom. Vou deixar em aberto, caso o professor Eduardo queira se manifestar, queira complementar com a sua visão sobre o assunto. O professor Eduardo, fique à vontade também. Obrigado aí pelo convite em participar, junto com o professor Otávio. Estou num lugar aqui um pouco barulhento, mas eu vou tentar ser breve, porque o professor Otávio já foi a fundo na resposta, né? Eu acho que eu respondo semelhante ao que o professor Otávio colocou, né? Depende, né? Atleta é de alto rendimento? Ou é um atleta que pratica esporte frequentemente? Qual que é o tipo de atividade física que esse atleta faz, né? Por exemplo, se é um atleta de alto rendimento, competição, o médico vai proibir ele dependendo do que deu no cateterismo. O que é o cateterismo? O cateterismo nada mais é de um exame de imagem que você vê a artéria por dentro. Então,
Se as artérias não tiverem nenhum problema, nenhum comprometimento, é o que o professor Otávio falou, os primeiros 6 meses você acompanha, depois você libera para ele ser feliz e fazer até competições. Se ele faz uma angioplastia, já vira um corpo estranho ali dentro, né? Aí se ele fez uma angioplastia, porque o coração dele estava em sofrimento por causa de uma lesão. Então aquele corpo estranho, junto com o sofrimento que o miocárdio teve, se ele não tomar uma medicação protetora para o coração, esse coração vai remodelar de maneira negativa. Então, essa própria medicação que ele vai tomar para evitar o remodelamento, ou seja, evitar que o paciente evolua para a insuficiência cardíaca, vai impedir que ele atinja grandes níveis de rendimento físico. Então, ele já não vai conseguir competir, né? Mas acho que a resposta principal, o professor Otávio já falou. O início é crítico. A gente não libera nem atleta, nem cardiopata, nenhum paciente que acabou de fazer uma investigação cardiovascular para ir treinar sozinho. Primeiro é supervisionado, fisioterapeuta, se for ambulatorial, educador físico, se for na academia e entre outros lugares, e depois desse período de segurança, se for um paciente de baixo risco, quando o professor Otávio fala em relação aos METs, né, é a classificação de risco. Então, se for um paciente que tem os METs elevados, que tem um baixo risco, ele vai treinar sozinho aí, e ele visita aí o cardiologista dele frequentemente, semelhante a um indivíduo saudável da idade dele. Muito bom, professor Eduardo. Agradeço pelo bate-papo aqui, pelo complemento. A resposta do professor Otávio. Professor Otávio, se tiver também algo mais a acrescentar, fique à vontade. Não, é isso mesmo. É muito bom ter pessoas igual o Eduardo, você, a Aline, assim, que a discussão fica muito mais interessante, né? Muito melhor. Imagina, perfeito. É isso, eu acho que o raciocínio é esse mesmo. Né? Eu não mudaria nada, é perfeito. Ok, então, eu acabei de visualizar aqui no chat, nós não tivemos nenhuma outra manifestação de perguntas, então eu gostaria de agradecer, mais uma vez, em nome da nossa liga, ao professor Otávio pela participação aqui conosco. Já gostaria de também deixar um convite aqui para outros momentos, outras oportunidades, para abordarmos alguns outros assuntos mais específicos, que eventualmente não foi possível explorar hoje, em função do horário. Mas foi um prazer, tê-lo conosco aqui hoje. Muito em breve esse conteúdo estará disponível no canal da LASE, para que outras pessoas também tenham acesso, e eu tenho certeza que será um material aí de uma consulta muito rica, para quem tiver interesse em rever esse assunto, ou se aprofundar nesse assunto. Então, muito obrigado mais uma vez, professor Otávio. Não, eu que tenho que agradecer, Daniel, e peço desculpa, porque, na realidade, é muita informação, né? Então, a gente quer passar muita coisa, e realmente não dá para a gente falar tudo que quer. Como o Daniel, né, todo mundo que dá palestra aí, Eduardo, a Aline sabe como é que é. A gente tenta selecionar só para aquele tempo de palestra. Então, muita coisa ficou para trás, tem muita coisa nova aí, né? Muita coisa interessante, mas quem tiver também interesse pode entrar em contato. Nós temos nosso grupo de cardiologia do exercício, no qual o professor Eduardo também faz parte. Ele está um pouco parado aí por causa dessa pandemia, porque não está dando para fazer nada, né? Então, ele está meio paradinho lá, mas a gente está retomando as atividades, as pesquisas ao pouco, tá? E pode fazer o convite, né? Estou sempre à disposição. É um prazer participar da LASE, participar de qualquer evento aí liderado por vocês aí. Eu que agradeço e parabenizo pela maravilhosa liga que vocês têm aí, viu? Parabéns. Muito obrigado, professor Otávio. Queria agradecer à professora Aline, ao professor Eduardo, que são colaboradores da nossa liga, estão sempre também atuando, muito forte junto aos ligantes que estiveram presentes aqui, e também aos ouvintes que não fazem parte da nossa liga, mas que também tiveram interesse em participar aqui conosco. E gostaria de desejar uma boa noite, uma boa semana a todos, que fiquem bem, na maior segurança possível, e nos encontramos em breve. Mais uma vez, muito obrigado, professor Otávio, pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Paulo. Tenha uma boa noite. Uma boa noite para você também, um abraço. Um abraço.